é bom estar com você. Hoje teremos um programa muito especial. Nós vamos falar sobre conflitos no casamento, só que de uma forma muito diferenciada, pois uma garota de programa. Quais são os conflitos que ela traz numa relação a dois? Como trabalhar isso? E mais, como ter uma relação a dois sólida, união consistente de amor? E é possível manter essa profissão de garota de programa tendo um casamento estruturado, base, sólido? Está aí um grande conflito em que a Marina está enfrentando. Então, é isso aí. Fique ligado, porque se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem contando a sua história. Anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos. Compartilhe e comente. Vale a pena e pode ajudar muita gente. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida que você já conhece nos nossos bate-papos. E lógico, hoje vai ser bem difícil. Estamos aqui com Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga e vai vir com a sua especialidade, seu conhecimento, explicar as situações de hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Ana. Obrigada, Iraci. É sempre muito bom estar aqui nesse programa. Obrigada. A história de hoje é de Marina. Ela tem 32 anos. Ela mora em Salvador, Bahia. E ela diz assim, que ela está realmente muito triste, se sentindo arrasada. Ela diz que há alguns anos ela é garota de programa e estava numa festa onde conheceu o seu marido, onde conheceu um rapaz, começaram a conversar naquela festa, se apaixonaram e namoraram 1 ano e meio. Se gostavam muito, ela contou a ele que ela era garota de programa. Ele não disse nada. Ele compreendeu, respeitou e continuaram o relacionamento. Era com esse dinheiro que ela pagava a faculdade que ela fazia. E diz que, após 1 ano e meio de namoro, a mãe dela faleceu. E ela tinha acabado de se formar e resolveram se casar. Estão casados há 2 anos. E ela disse que durante esse tempo que eles se casaram, ela ficou esperando que ele tivesse uma conversa com ela e pedisse para ela parar de fazer programas, porque era o sonho dela. E isso não aconteceu. Ela disse que esperou durante esses 2 anos, embora ela fizesse muito poucos programas, e chegou até ele e resolveu perguntar por que é que ele não tocava nesse assunto, não falava sobre isso. Afinal de contas, eles tinham projetos até de ter filhos. E ele não pedia para ela parar. Ela disse que aí foi um banho de água fria. O que ela ouviu dele, ela jamais esperou ouvir. Surpreendida, ela chora de dor, porque ele disse assim: olha, eu não acho que você deva parar de fazer programas. Quando eu te conheci, você já fazia programas.
E eu nunca impedi nem questionei, eu respeitei. E agora você vai parar para quê de fazer programas? Afinal de contas, eu acho que você deve aumentar os seus programas, porque isso dá um bom dinheiro e também ajuda a equilibrar as despesas da casa. Nós podemos passar a ter mais conforto, utilizar mais o tempo, você aumentando os seus programas. Ela disse que ficou arrasada com isso, que ela não esperava. Perguntou se ele não tinha ciúme, enfim. Ele disse: não, quando eu conheci você, você já era garota de programa. Então, para mim está ótimo. Eu tenho essa opinião. Você deve continuar e ampliar os seus clientes. Ela diz que ela é espírita há pouco tempo, então ela não conhece muito sobre a doutrina espírita, mas que isso foi um verdadeiro choque para ela. E ela sabe, pelo que ela aprendeu, o pouco que ela aprendeu sobre a doutrina espírita, que fazer programas com pessoas variadas, isso traz alguns comprometimentos. E ela queria saber a respeito desses comprometimentos. E visto a resposta que ele deu sobre ela parar de fazer programa, diz que isso a decepcionou muito, porque ela esperava ter um marido, um parceiro, um companheiro que a apoiasse, que eles pudessem ser unidos, constituir uma família e ter filhos, e não ela continuar fazendo programas. Ela diz: o que é que passa na cabeça dele? Como ele fala uma coisa dessa para mim? Quais os comprometimentos espirituais que eu posso estar contraindo? E visto toda essa situação, eu já me decidi. Eu não quero mais continuar casada com ele, porque ele não faz a menor questão de ter uma esposa, um lar e uma família só dele. É realmente inusitada essa história, né, Sim, Ana? difícil. Mas é interessante, né? Assim, a gente primeiro pontuar uma coisa que é muito comum, que é a falta de comunicação numa relação, né? Você vê que eles casaram e era um tabu ali, esse tema. Ninguém tocava no assunto e Sim. continuava. E aí ela tem uma expectativa e ele outro. A gente Exato. pode ver isso em várias relações de formas diferentes, né? Uma não conversa sobre expectativas, sempre esperando que o outro fale primeiro. E aí a gente vai deixando passar e acaba tendo esses banhos de água fria. Uhum. Mas realmente é uma história bem, bem complexa, né? Sim, porque quando ela conheceu ele na festa, ele não sabia que ela era garota de programa. Começaram a sair, namorar, se apaixonaram, aí que ela disse que ela revelou. Uhum. E surpreendeu ela, porque ela disse que ele respeitou, não falou nada e continuaram namorando. Tipo assim, como se nada tivesse acontecendo. Ela pagou a faculdade dela toda. Então, foram anos ali, né? Uma faculdade você não faz em 1 ou 2 anos. Sim. Então, a mãe dela provavelmente sabia, porque ela disse que ela sustentava, esqueci desse detalhe, ela disse que sustentava a casa, a mãe, que tinha uma doença e ela cuidava da mãe, da doença da mãe, com esse dinheiro do programa, dos programas que ela fazia. Então, ela foi procurar fazer isso, provavelmente para ajudar, para sustentar a mãe, para cuidar da doença da mãe. Uhum. Quando a mãe morreu e eles se casaram, ela falou: pronto, agora eu vou trabalhar, mas não preciso ser garota de programa. Durante todo esse tempo, eles não tinham um diálogo sobre isso. Sim, qual é a expectativa de cada um, né? Porque quando a gente está numa relação e começa a namorar, existe uma expectativa de uma união, de um casamento, né? Tanto que eles, em algum momento, se casam. Mas para a gente poder fazer esse casamento, tem que ter um objetivo comum. Isso deve ser conversado. A comunicação é muito importante. Uhum. Né? O fato dele, de primeira, não ter falado nada, isso também já dá um indício ali que talvez ela não quisesse também ter visto
como mecanismo de defesa, para não poder ter que escolher entre um e outro, visto que ela não era a questão do programa, mas era a questão de bancar a casa, de auxiliar a mãe, ou estar com a pessoa que ela gostava. Exato. Então, às vezes, a gente deixa também alguns indícios passarem desapercebidos para que a gente possa ficar numa situação mais confortável. Mas já era um indício ele não demonstrar nada, né? Nenhum sentimento por isso. Exatamente. Porque ele estava namorando, já não é mais uma pessoa que ele ficou numa festa... Que está ficando de vez em quando. Não. Não. Porque se for isso, né? Uma pessoa que tá... Hoje em dia, as pessoas, né, não fazem programa, mas dormem com várias pessoas e encontram outras. Não tem uma relação séria. Estável. Mas passou a namorar, isso se torna uma relação estável, uma relação séria. E ele não se mostrou preocupado com isso. Isso já era um ponto importante. E deveria ter sido conversado. Olha, eu faço o programa, mas eu não gosto de fazer. Né? Eu quero só pagar minha faculdade. Quando acabar, eu queria casar e eu quero mudar minha profissão. Aí ele ia falar, não, eu acho que você deveria continuar. Pronto. Não vamos casar, então. Né? Com certeza. Parece simples falando assim, não é tão simples, mas a comunicação ela deve ser algo que deve ser buscado, né? Alinhar a expectativa. Porque o casamento precisa ter algo em comum, um objetivo final maior em comum. Você vê, ela tem um objetivo de família e ele já não, ela acha que ele não tem. E o que é uma família também? Porque às vezes eu posso ter um objetivo de família e você é um outro, mas o que é a família para cada um? Mas ela fala que eles tinham um projeto de ter filhos. Sim. Como é que eu vou ter um projeto de ter filhos e estou fazendo programa fora? Que educação que eu vou passar para os meus filhos? Por isso que é importante a conversa de valores. Porque ambos podem ter o mesmo objetivo de família, eu quero ter filhos, mas olha, para mim, família é isso, é ter o homem e a mulher em casa, mas você pode sair, você pode ter outras relações, você pode ter... das relações abertas. Sim. Quais são os valores hoje? de família? Hoje tem muita relação aberta, né? Pessoas que buscam isso e é um valor. Então, a gente precisa conhecer... Eu chamaria de desvalor, porque onde está a base, onde está a estrutura, a solidez, a confiança, o apoio? A relação verdadeira, né? É. A lealdade ali, a fidelidade. Fazer sexo, todo mundo faz como um animal. E é isso que eu estou trazendo num relacionamento aberto, ou seja, colocando o sexo à frente exatamente como um animal. Sim. E não tendo compromisso de respeito um com o outro, né? Exatamente. Não é pela... Porque o sexo, ele não é o objetivo final. Ele é o caminho para uma intimidade numa relação. Exato. Né? Se eu vejo o sexo como um objetivo, aí você fica buscando sexo em tudo, em todas as relações. Mas não, é um caminho de intimidade. Ele acontece dentro de uma relação, né? As pessoas, na verdade, querem buscar o sexo pelo sexo. Né? Então, a relação, ela é importante. Ela deve ser priorizada. E quando tem essas relações abertas, que é o que ele propõe, né? Só que ainda no intuito de ganhar dinheiro sobre o corpo dela também, porque ele vai ganhar dinheiro, porque é o dinheiro para casa. Né? Então, é objetivar o nosso corpo. Seja de uma forma pela necessidade, seja não ser pela necessidade, seja pelo prazer. É objetivar, a gente se vê como um objeto. E isso é muito triste pra gente mesmo, né? De desvalor, de baixa autoestima que a gente pode ter. Porque ele está agindo com ela como se ele fosse um cafetão. Exato. É horrível isso, porque, tipo assim, você está usando o seu corpo para nós termos mais conforto, mais divertimento, mais tudo, mas eu estou te usando para o meu conforto. Quer dizer, como assim? Sim. E, no fundo, por mais que algumas mulheres digam que não, que são independentes, autossuficientes, no fundo, toda mulher deseja uma proteção, né? Um cuidado. É importante que o homem tenha essa coisa de contenção, que eu digo não é de conter e castrar, não, mas de envolver a mulher, de proteger a mulher. Para o feminino isso é muito importante. Faz parte, né, do ser, porque a mulher tem isso para com a sua cria, com o seu bebê, com tudo. Mas, exatamente por essa força, ser uma força motriz dentro dela,
ela também busca isso. Sim, um cuidado, né? Quem é que cuida daquele que cuida? É. Né? Então, a ideia da relação é a mulher ter esse cuidado, essa proteção dentro de casa, e o homem ter o cuidado e a proteção com a família para o mundo. Né? E aí eles equilibram. Tem um capítulo do livro Nosso Lar que é curtinho, eu acho fantástico, embora as pessoas achem muito polêmico, que é Noções do Lar. Né? E lá fica muito claro a questão do feminino e do masculino. Né? O feminino, ele tem essa coisa do envolvimento, da criação, do afeto, da nutrição, e o homem é mais para o mundo. Então, essa proteção perante o mundo da família, da mulher, é importante. Embora, hoje em dia, as mulheres queiram brigar dizendo que não, né, de alguma forma, por complexos delas. Mas é algo do feminino mesmo. Não que a mulher não seja capaz de se proteger, de se cuidar e de se autorresolver sozinha. Mas a gente ser capaz não quer dizer que a gente precisa. Né? Então, ser forte é também saber abrir e mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, Exatamente. existe esse desejo nela, tanto que ela busca isso dele, que é um outro ponto também importante. Às vezes, a mulher acaba esperando que o marido leia, ou o namorado leia a mente dela e que ele que tem aquele ímpeto de buscar algo que ela quer. Tipo assim, eu quero muito ganhar flores, Sim. né? Eu estou te enviando a mensagem. E aí, quando você recebe a flores, nossa, que surpresa! Sim. E aí ela não busca também, né? Isso. Então, ela poderia ter buscado essa conversa antes. Depois de 2 anos de casada, ela continua fazendo... Então, ela prolongou um sofrimento ali nessa busca de... E, ao invés de sentar e conversar, olha, esse é o meu objetivo como esposa, né? De estar aqui, de ter só você como relação sexual, que você é a pessoa que eu amo, eu quero estar com você. E alinhar esses valores, essas expectativas e os objetivos comuns. E não, ela espera vir dele. Então, ao mesmo tempo que a mulher busca a proteção ou finge que não quer a proteção, ela espera do homem uma atitude. E, na verdade, a gente também pode ter atitude. Parece um pouco contraditório, mas nós somos inteiros. Exatamente. Né? Então, dentro de casa, a gente precisa saber se colocar, ter essa intimidade com o parceiro de falar, olha, eu não me sinto bem com isso. Né? Não quer dizer ofender ou agredir o outro. Uma comunicação não violenta, se comunicar. A comunicação faz a relação. Exatamente. Porque os conflitos sempre vão existir. Mas a comunicação faz com que os conflitos possam ser resolvidos. E fica claro que desde o início eles não tinham uma comunicação assertiva, uma boa comunicação. Exato. Tanto que eles ficam com esse tabu entre eles, um esperando do outro. Ele esperava que ela aumentasse, pensasse na família, na ideia de família dele. Poxa, eu quero ter filho, né? Com você tem que botar mais dinheiro dentro de casa, venda seu corpo. E ela esperava que ele dissesse o contrário. Né? Cada um da sua forma, assim, se a gente for olhar sem julgamentos, embora, né, exista uma questão de objetivação e de um certo abuso quando ele pede para que ela se objetive, né, que ela se venda para poder, o próprio corpo, para poder ter mais conforto e talvez até para não ter tanta responsabilidade dentro de casa, incentivá-la numa nova profissão, já que ela terminou uma faculdade, porque o caminho dela se abre quando ela termina uma faculdade. Com certeza, né? E quando há um movimento de você ter um relacionamento sério, maduro, sólido com uma pessoa, você não quer que aquela pessoa esteja se relacionando com outros. Você vai falar assim, mas isso é ciúme, machismo? Não. É uma questão de intimidade, de transparência, de confiança, de segurança um com o outro, né? De amor realmente, porque a pessoa que eu amo se dedica somente a mim, como é que ela está estando com outro e eu quero que ela vá para os braços de outro em troca de dinheiro? Sim. Para o meu conforto. Por que ele não arruma um terceiro, segundo emprego para trazer mais conforto para dentro de casa? Sim. E não que ela venda o corpo dela com isso. Você vê que ela não quer fazer isso. Mas essa postura dele de indiferença, de falta de ciúme, eu não estou falando daquele ciúme doentio,
de É de posse, cuidado, controle. talvez, né? Não acho que não chega nem a ser um Cuidado, ciúmes, acho que é um cuidado, de proteção mesmo. Olha, você não precisa fazer isso, você não precisa ser... Você é um indivíduo, você é um sujeito, você é, né, um espírito maravilhoso. Você não precisa vender o seu corpo para ter algo, porque eu tô aqui com você. Né? É essa coisa de parceria mesmo. Fora ele assim, que o casamento, ele não tem só uma função social. De Ele é jeito uma nenhum. função espiritual, uma função psíquica, uma função espiritual. Exato. Quando a gente se casa, né, pro mundo ali, numa relação material, que eu digo assim, uma mulher e um homem, né, duas pessoas se relacionando, a gente está fazendo um casamento psíquico também. Sim, sim. Onde a gente está casando com alguém que tem relação com as nossas projeções, com as nossas questões. E por amor, né, porque o amor é o que nos move, ninguém muda o outro. Mas por amor, nós somos capazes de nos motivar para que nós mesmos possamos mudar. Para manter aquela relação, né, a gente é capaz de olhar para as nossas situações, nossos incômodos em relação ao outro, que provavelmente vai trazer muito. Se relacionar não é algo fácil, né, é difícil. Tanto que hoje em dia, infelizmente, é muito comum relacionamentos acabarem. É difícil você ver uma pessoa casada, né, que não tenha um divórcio, ou 2, ou 3 Ok, não tem problema nenhum, acontece. Mas, assim, o quanto que isso também é desvalorizado, essa persistência, né, essa permanência. Se eu encontro um desafio, se eu encontro uma dificuldade na minha relação afetiva, se eu encontro um senão, algo que me contraria, é o suficiente para abrir a mão da relação e partir para outras coisas, para outro. Quer dizer, é tudo tão volátil, tão frouxo assim, essa ligação, essa união, ela é tão fragilizada, tão desestruturada, que não tem base, nem raiz, não tem nada. Bastou uma contrariedade para cair fora. Exatamente. Porque eu tô olhando só para mim, né? Eu não tô olhando para o que o outro apresenta sobre mim também, que me incomoda. E aí, quando eu faço o movimento ao contrário, né? De, não, eu quero permanecer, mas não tá bom. Não quer dizer que só eu tenho que mudar, mas meio caminho andado é eu mudar. Né? Quando a gente muda, o outro acaba tendo que mudar. Não necessariamente como a gente desejava que fosse a mudança, mas há um movimento, porque a energia circula. Exato. Né? E aí a gente vai ter uma resposta, seja positiva, seja negativa. Acontece, às vezes, uma relação, uma das partes fazer esse caminho de autoconhecimento, conseguir buscar essa mudança e o outro ficar para trás. E aí, realmente, fica difícil essa relação. Mas também pode ser que essa pessoa caminhe junto, né? Então, o casamento, ele é para que um puxe o outro. Normalmente, as pessoas tendem que o outro mude para eu mudar. Mas a ideia é quem vai ter maturidade primeiro para poder fazer essa mudança. E até que ponto eu estou disposta a me modificar? Porque até então é muito cômodo o outro se mudar para se adaptar aos meus caprichos, às minhas escolhas, enfim, para se enquadrar dentro daquilo que eu quero. Mas ninguém muda o outro, a não ser a si mesmo. Mas nessa situação, eu não posso querer exigir do outro mudança. Agora, se eu quero realmente que o outro mude, a mudança tem que começar em mim. Eu faço o movimento, eu deixo. Então, essa mudança teria que ter partido dela. Olha só, a partir de hoje, acabei de me formar, acabou. Minha mãe faleceu, acabou, não vou mais fazer isso. Enfim, sempre há um caminho, uma solução. Né? A gente não precisa ter tanto conforto, a gente não precisa ter uma vida tão esbanjadora, digamos assim. Vamos enxugar um pouquinho, tal. Esse movimento tinha que ter partido dela. Aí vem o movimento de mudar o outro, porque quando eu mudo, o outro já não se encaixa naquele modelo que eu estou. Ou tenta se encaixar. Vai tentar mudar para tentar se encaixar. Sim. Quando há amor. Sim. Né? E não simplesmente satisfazer caprichos. Exato.
E uma coisa que eu acho muito importante, que ela fala assim, que ela não conhece muito da doutrina espírita, mas ela fala seriam, né, os comprometimentos que eu posso estar desenvolvendo nessa troca de parceiros constantes, ou seja, um fluxo de parceiros. Realmente tem muito comprometimento, porque cada vez que a gente tem uma relação sexual com uma pessoa, a gente está movimentando uma quantidade muito grande de energia, tanto física, química, quanto espiritual e quanto aproximações. Sim. E troca também, né? Porque é uma troca muito intensa entre as duas partes que estão no ato sexual, né? Fora as aproximações espirituais, porque se não tem o amor, então aquela relação passa a não estar blindada. De está jeito aberta, nenhum. né? E quais são os sentimentos que tem ali? Porque a gente está falando dela, que ela não quer, ela tem seus valores. Ok, mas e o cara que está lá, né, desejando na sua promiscuidade pagar para ter um prazer, né? Então, tudo isso tá linkado ali. Então, tem essa troca, porque a gente leva um pouco da energia do outro. Nossa, e a gente como carrega durante um bom tempo. Então, se a gente fica constantemente, é muito difícil a gente se manter equilibrado. E aí tem a outra questão também da relação, né, do casamento, da parte espiritual. A gente falou da parte física, da união social, da parte psicológica, que é interessante quando você fala, né, que ela deveria ter se posicionado. Ela não fala qual é a relação com o pai dela, mas talvez possa até ter um link ou não. Mas ela espera que alguém tire ela dessa vida. É um príncipe encantado. E quando ela dá de banho de água fria, ela vai ter que integrar nela esse príncipe que ela espera que venha de fora. Exatamente. É que ela consiga, né, se posicionar e se salvar das próprias situações. Então, ela vai integrando. E na parte espiritual, o casamento, Jesus usava muitas analogias sobre o reino dos céus e o casamento. Né? E ele fala, inclusive, do adultério. Né? Da questão do adultério. O adultério até em pensamento. E o que é o adultério em pensamento? O adultério é quando a gente pega algo que não faz parte, inclui em alguma coisa e diz que aquilo é aquela coisa. Então, tem uma gasolina adulterada, eu boto água ou álcool na gasolina e digo que aquilo é gasolina, mas tem algo que não faz parte. Exato. E a gente faz isso o tempo inteiro, com situações, com a nossa identificação de eu. Mas, se eu faço isso no casamento, é mais difícil o meu processo. Né? A própria fé, ela tem uma tradução em latim que é fides, que é fidelidade. Que a gente também pode linkar. Eu acho muito legal porque a gente pode linkar também com o casamento. Que é você pode se relacionar com as outras pessoas. Você tem amigos, né? A gente conversa, tem amigos pra lá, pra cá. Se relaciona com o mundo. Mas a fidelidade... A intimidade, né? Exatamente. É de cumplicidade, é de respeito, é de apoio, acolhimento, incentivo, né? É construir uma base junto. O amor, ele não é uma continuidade da paixão. O amor é uma construção que começa ali na paixão e quando se acalmam, né, os movimentos químicos ali emocionais, aí vem a base que você está construindo. Sim. E aí requer a paciência, a contemplação, a admiração pelo outro. Se não há admiração por esse parceiro, essa parceira, também não tem amor. Sim. A mulher, principalmente, ama admirando, né? Então, é importante essa admiração. Então, o casamento, a relação, ela nos prepara para compreender a nossa relação com Deus. Exato. Essa parceria que você falou, essa intimidade, ela é dedicada a uma única pessoa. Se eu não consigo fazer isso com o meu marido, se a gente não consegue ter essa relação com essa única pessoa, então a gente não está qualificando a nossa mente para a nossa relação com Deus. Porque é uma analogia. Né? Eu me relaciono com o mundo, eu estou no mundo. Mas a minha intimidade é somente com Deus. Exatamente. Então, o casamento, ele tem um símbolo muito importante, psíquico e espiritual. E essa fidelidade é importante, essa intimidade direcionada a uma única pessoa, a gente saber se relacionar com os outros, mas sem dedicar a nossa intimidade. Né? Sem ter e o sexo é intimidade.
Nossa, é uma intimidade muito profunda. Sim. É, a troca que há ali, né, nos orgasmos, na carícia, no cheiro da pessoa, na vibração do olhar, do pensamento, aquilo tudo é um templo, um santuário, né? Uma instituição de um santuário. Agora, quem que vem pisar nesse terreno do meu santuário? Tem que ser alguém que tire suas sandálias, que venha descalço, porque aqui é um terreno santo. Ou seja, venha despido de tudo aquilo que tem no mundo e venha como alma Sim. que vem buscar a essa integração, essa união de almas. Então, é um casamento, uma relação, é muito mais do que só uma união de corpos, que é um complemento de tudo isso, Sim, com certeza. né? Fica muita troca de energia. Uhum. Então a gente está falando de algo espiritual, não é só do corpo, né? Exato. Os espíritos estão conectados ali, que gera uma força motriz tão forte que é capaz de gerar uma outra existência ali. Exatamente. Isso é muito grandioso. Então, assim, o quanto que, quando ele fala, ele permite, quando ela também não se posiciona, acho que tem os dois pontos, quando ela não se posiciona, olha, eu não quero mais, e quando ele também pede para que ela fique nessa posição, ambos ali não estão valorizando a instituição família, que começa no casamento. Exatamente. Porque a gente tem a família de origem, mas quando a gente se casa, a gente cria uma família nuclear. É a família nossa, porque Sim. o resto, os pais e irmãos, passam a ser familiares como os outros, tio, tia, pronto, acabou. Sim, exatamente. Então é uma nova família que está sendo constituída ali. Então é preciso essa valorização dessa instituição que é social, psíquica e espiritual. Perfeitamente. Jesus não usava várias analogias sobre o casamento à toa. Então, o mundo nos serve, as relações no mundo nos servem para qualificar a nossa mente, para compreender a nossa relação com Deus. Exato. E se eu ainda estou, né, nessas ilusões do corpo e da matéria, então eu não estou conseguindo. Somos crianças espirituais, porque a criança, ela não consegue, ela vê tudo objetivo. Ela não consegue abstrair, subjetivar. Né? E quando a gente vê o mundo de uma forma objetiva, com um fim nele próprio, a gente está nessa fase de criança. Eu não consigo compreender que isso é uma preparação para a espiritualidade, para a minha fé, para a minha relação com Deus. E através dessas relações, eu passo a ver, então, Deus nas pessoas. Né? O amor é a entrega. Tem numa carta de João fala que o amor joga fora todo medo. A gente acha que o contrário do amor é a indiferença, o ódio, mas é o medo, porque o medo é um passo para trás. Percebe? Ela também fica com um passo para trás na hora de falar, como ele não está tão preocupado. Ele não quer abrir mão das coisas, ele não quer abrir mão do dinheiro por amor a ela. Entre o amor, a união, o respeito e as coisas, ele está valorizando mais as coisas do mundo do que a criação de Deus, as coisas de Deus, Sim. que é a união. Como é que ele vai constituir uma família? Baseado em quê? Agora engravidei e... É uma relação que, né, da forma como vai se construindo, se permanecer assim, que acaba, no final, em algum momento, ela vai terminar, porque se torna vazia. Né? Porque se não tem uma cumplicidade, uma parceria, aí vem um filho, né? Aí eles já se esquecem porque não existe parceria nessa relação, aí não vão se perdendo, o casal vai se perdendo. É importante o casal sempre permanecer. Se eles já começam perdidos, né? Sem essa união, sem essa parceria. E isso que você falou também, dessa autovalorização, né? Do templo, de quem é que pode entrar, é muito importante, porque se a gente não tem essa valorização do ser que nós somos e da nossa encarnação, essa preservação, então fala que a gente se menospreza de alguma forma. E se eu me sinto pequeno, não sinto que o meu corpo é um templo onde eu estou habitando, né? Eu, espírito, estou habitando, então mais difícil ainda me perceber como filha de Deus. Exato. A minha potencialidade, né? Como Deus me habitando, a gente então se pequena. Claro, a gente se vê
pequeno porque não sou eu, mas é Deus que traz essa grandeza. Mas eu não estou vendo isso. Eu estou me vendo separada. Então, ter essa autovalorização, essa autoestima é muito importante. Também nos prepara para compreender qual é o nosso papel nessa grande trajetória, né? Quem eu sou? Sou esse Sim. corpo? Só. Aí eu vou achar um monte de dificuldade no meu corpo, problema no meu corpo, eu vou me sentir pequena. Mas não, eu não sou esse corpo, eu habito esse corpo. Uhum. Então, ele é um templo, assim, importante esse olhar de autoestima. E no caso dela querer construir família e fazendo com que ela mantenha a vida desse jeito, como é que eu vou passar valores de família para Criança, né? aquele núcleo? Casamento aberto, tudo solto. Então, o sentimento e a significação de família, de núcleo familiar, para essa criança, ela já vem com aquilo solto, porque como os pais não instituíram isso antes de trazer os filhos, antes da relação, não foi construindo, né, esse núcleo antes até que venham os filhos já vêm soltos, completamente sem o sentido de família. E ali você vai dizer o quê? Olha, a mamãe é mulher de vários homens. A mamãe é filha de quem? Quer dizer, tem várias situações. E como ela vai enfrentar, no dia de amanhã, os questionamentos desses filhos. E o pai também. Sim. Porque o pai fala, peraí, pai, como é que você aceita uma coisa dessa? Como é que você compartilha de uma coisa Qual é dessa? a referência que essa criança vai ter sobre o homem e a mulher? Né? Porque isso vai Exato, formular o tipo de homem ou mulher que ela vai ser. Né? Então, é importante exatamente. esses exemplos. E aí, essa criança vai apresentar como sintoma o que aquilo não é falado na relação. Uhum. Ela vai denunciar através de várias situações aquilo que não foi conversado, daquilo que não foi levado, né? Como a gente fala que é um paciente identificado da família, é aquele que de alguma forma denuncia que o sistema não está bem. Ela vai ter várias questões, mas que na verdade são frutos, né? É um sintoma de uma relação que já estava desorganizada, que não estava equilibrada, que não está funcionando corretamente, está disfuncional. E essa disfuncionalidade se apresenta normalmente na criança. Porque o fato dela ter sido garota de programa não tem nada a ver com a constituição do casamento e de família. Ela pode ter sido sem problema nenhum. Até porque o A que está gente feito, está feito, né? e a gente passa Deus é por tantas coisas na misericordioso. vida. Mas quando a união realmente com respeito, cumplicidade, o que ela foi, ficou lá no passado. Mas manter isso no núcleo familiar, aí já é muito mais sério, muito mais Sim. grave, porque está trazendo comprometimentos psicológicos, né? Sim. E a gente acaba banalizando também o sexo para essa criança. Às vezes Uhum. os jovens ficam na dúvida, né? Quando a gente trabalha com eles, como que funciona essa questão do sexo? Eu sempre falo assim para eles. Seguinte, não tem como saber se você vai ficar com aquela pessoa o resto da vida, principalmente hoje em dia. Então, se você for... porque qual é a consequência do sexo? É a geração de uma vida. Como o fogo é se queimar. Nem É, toda vez que eu uso fogo eu me queimo, mas eu tenho que saber que eu posso me que eu posso queimar. me queimar. Então, toda vez que a gente for se relacionar intimamente com alguém, a gente tem que saber o seguinte: eu sou capaz de criar uma família com essa pessoa? Se não, então Não não vale a faça. pena. Não faça. É Se isso sim, mesmo. faça. Ana, passa muito rápido, né? Faça. Em uma palavra, é uma emoção para a Marina reconstruir na vida dela. Talvez ela superar a culpa dela, né? Ainda mais entrando em contato com uma palavra, né? É. Ainda mais entrando em contato com o espiritismo, mas ela superar a culpa e conseguir olhar para ela de uma forma com mais valor. Estruturar, né? E seguir.
Ana, obrigada pela sua presença. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Sempre prazer. Marina, após toda essa conversa que nós tivemos a respeito desse conflito que você está vivenciando, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: o indivíduo ressentido acredita que o outro seja o causador da sua dor e lhe atribui a responsabilidade do seu sofrer. A outra pessoa passa a ser vítima de perseguição do ressentido, que o culpabiliza pelo mal-sucedido resultado de alguma ocorrência na relação em que o indivíduo prezaria por outro desfecho. Então, a nossa dificuldade no relacionamento afetivo é compreender que a gente não pode ficar parado esperando a atitude do outro. É necessário que nós mesmos aprendamos a tomar as rédeas da nossa vida, da nossa escolha, e não ficamos na dependência de que o outro faça um movimento para que então eu pense no que vou fazer baseado no movimento do outro. Afinal de contas, o movimento do outro não determina quem eu sou, mas a minha escolha, as minhas decisões, o meu enfrentamento, a minha determinação em seguir em frente é que determina quem eu sou. O que o outro pensa, o que o outro acha, é um problema dele, porque não é porque ele acha e pensa aquilo que eu sou o que ele determina. Então, faça você, Marina, a escolha da sua vida. Faça você a sua ressignificação íntima, social, familiar, futura, de constituição de família. Porque o fato de você ser ou ter sido uma garota de programa não determina quem você é hoje. Não determina o porquê e o que você foi, mas a sua escolha consciente de agora para frente é uma ressignificação da sua vida, dos valores da vida, dos valores de Deus, da constituição de família, do significado do amor. Lembre-se, o que você fez no passado ficou. O importante é o que você vai fazer com toda essa experiência, com todas as suas lutas, o seu sofrimento, o que é que você vai fazer daqui para frente. Hoje, você tem clareza de sentimento, clareza de pensamento e está preparada, através das vitórias sobre os seus desafios, o que você vai fazer daqui para frente. Tenha confiança, tenha fé, acredite, você está preparada para ressignificar a sua vida profissionalmente, familiarmente, conjugalmente. Então, é isso. Força, coragem e vamos em frente. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas interessantíssimos, fantásticos. Compartilhe, porque sempre tem alguma pessoa precisando de ouvir aquilo que estamos esclarecendo.
e para que você tenha uma semana plena, uma semana de paz, de alegria, de luz, de renovação. Deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você. Muita paz.